confesso que quando a Sofia mostrou aquele olho preto dela, eu não tava esperando e até me arrepiou na hora. Eu vou comentar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu nesse 9º episódio. Hello! Eu sou a Amy Schneider e sejam todos muito bem-vindos ao meu universo. Esse episódio aconteceu bastante coisa, então bora lá. O episódio começa com a Tabitha contando pro Boyd ali que se encontrou com o Homem de Amarelo e algumas coisas já ficam bem claras. E o Homem de Amarelo tá de volta oficialmente, que ele consegue entrar e sair das casas a hora que ele quiser, não importa se tem talismã ou não. E o mais assustador de tudo isso é que ele fez isso durante o dia. Ou seja, ele pode fazer exatamente tudo que ele quiser. Ela diz ali, né, que ele também contou que matou o Jim e o Boyd já sendo bombardeado por todas essas informações. Logo em seguida entra o Jade ali na delegacia. Da última vez que eles tinham se visto, o Boyd tinha falado pra ele que não, que tinha que ter outro plano, que não ia arriscar a vida das pessoas nisso. Só que, com tudo isso que a Tabitha acabou de contar pra ele, ele percebe que, cara, não tem outro plano, eles têm que agir agora, ou vai ou racha, sabe? Assim que o sol nascer, eles já precisam colocar esse plano em prática. Então a gente pula ali rapidamente pro Boyd, o Kenny e o Jade contando pra dona o plano. Ela dá uma enchidinha de saco ali, falando que e se acontecer isso, e se acontecer aquele outro, e se acontecer blá blá blá. Mas assim, não tem o que fazer, né? É a única opção que eles têm, então ela acaba aceitando. Ela pergunta ali, né? E se os totens não funcionarem, o que eles vão fazer? E aí o Jade fala que ele acredita que os ossos vão proteger eles. Ele acha que os monstros têm medo dos ossos. Eu não sei não, mas tudo bem. E logo eles são interrompidos ali pela Christie, que chama o Boyd e conta tudo o que estava acontecendo com a Fátima, né? Em relação aos batimentos cardíacos dela, que ela não deveria estar viva. Ela até levanta ali a possibilidade de contar para ela ou contar pro Ellis o que tá acontecendo, mas o Boyd diz que é melhor não contar para ninguém. E o Boyd fala pra Christie, inclusive, que ele vai precisar da ajuda dela enquanto eles estiverem executando o plano, que é melhor eles deixarem a Marielle lá na clínica, cuidando da Fátima ali, do Ellis e tudo mais, mas que ele precisa da Christie, porque ele não sabe como é que vai suceder esse plano, se as pessoas vão se ferir ali no meio, provavelmente sim. Então ele vai precisar que ela esteja lá dando esse suporte durante o plano. O Boyd ele vai até a igreja e ele tá ali confrontando Deus, meio que pedindo ajuda, mas reclamando ao mesmo tempo. E ele fala, né, que mesmo que Jesus não goste dele, mesmo que eles não se gostem, para ele ter piedade do pessoal ali, da Fátima, do Ellis, que não puna as pessoas pelo fato do Boyd, meio que isso que ele quis dizer, né? Ah, eu não tô seguindo, mas as pessoas não têm culpa, então tenha misericórdia. E nisso a Sarah chega, fala, né, que a Christie comentou que o Boyd queria conversar com ela, e aí ele conta pra ela em relação a Fátima, o que tá acontecendo, e ele fala, né, que a Sarah, na temporada anterior, quando o Eldin conseguiu sequestrar a Fátima, ela ouviu as vozes dando risada, porque elas sabiam que não ia ser possível salvar a vida dela. E fica em crise ali, pensando que, poxa, mas a gente conseguiu salvar ela, eles estavam errados. Não estavam? Ou será que não estavam? E realmente não tinha como salvar. A Sarah fala que não sabe, não tem como dar essa resposta, mas de qualquer forma ela quer estar lá junto no plano, né, ajudando o pessoal a ir lá recuperar os ossos. Ela já tinha se colocado à disposição no plano anterior, mas dessa vez ela acaba reforçando isso. E aí a gente vê o Homem de Amarelo todo sorridente pela mata depois de ter ameaçado a Tabitha, se transformando novamente na Sofia. Quando ele volta para a cidade já como Sofia, ele vê a Clara e o Eldin, eles estão mexendo na bandeira lá, pegando as cordas, porque a missão deles é construir uma escada com cordas, né, para que eles possam jogar lá quando eles tirarem a árvore e poder tirar o pessoal que vai estar lá embaixo, dentro da câmara, né, para fora. O Eldin, boca de sacola, já sai falando para Sofia qual que é o plano, o que eles estão fazendo, e chama ela até para ajudar no diner ali e tudo mais. E nisso a Clara fala que ela tem que ir até o depósito para pegar umas coisas e a Sofia se oferece para ir junto com ela, perguntando: "Você não lembra realmente quem eu sou?" E olhando mais de perto assim. Pelo teaser, eu achava que ela ia ver alguma coisa, que ela ia se lembrar de algum acontecimento, ia ter alguma visão, alguma coisa assim. Só que na real, pra mim, foi muito mais sombrio, porque me lembrou muito Supernatural, sabe? Ela abaixa o óculos e o olho dela fica preto, assim, exatamente igual em Supernatural. Ufa, eu até me arrepiei na hora. Quando a Clara olha, ela fala:
oh my god, se assusta, né, com aquilo que ela tá vendo, e a Sofia fala pra ela: "Você não se lembra? Nós fizemos um acordo". A Clara fica assustada, diz que sim, que ela se lembra do acordo, e a Sofia fala que ela vai precisar que ela faça um favor pra ela. Em relação a isso, eu vou trazer num vídeo de teorias que eu tenho, né, um pouco mais sobre essa cena, mas assim, isso ali já diz muita coisa, porque que tipo de acordo é esse? O que que ela ganhou em troca desse acordo? Quando que foi isso? Enfim, trarei mais questionamentos no meu vídeo de teoria sobre isso, mas isso aí é um ponto bem importante. A Sofia pede pra Clara ir com ela e vai até a casa dela, né, a casa da Sarah, e leva ela até o quarto dela. E aí, a Sofia solta a seguinte frase, que quando conheceu a Clara pela primeira vez, elas fizeram um acordo e que algum dia a Clara precisaria pagar esse favor e ajudar a Sofia a fazer alguma coisa. A Sofia provavelmente não, né? A coisa, o capeta ali. Porque ela só reconheceu pelos olhos pretos, né? Então, muito provavelmente não era no corpo da Sofia. E a Clara fala que quando elas se conheceram, ela ficou se perguntando se aquilo que tinha acontecido era mesmo real. E pergunta se ela realmente vai poder ir para casa. E a Sofia diz que sim, mas que precisa da ajuda dela primeiro. Então, assim, como assim pela primeira vez? Significa que ela já teve lá antes, outras vezes? E se ela não sabia se isso é real, ou será que isso aconteceu, de repente ela acreditava que era um sonho, que ela não tinha certeza se ela já tinha ido para lá antes ou não? Enfim, vamos explorar um pouquinho isso melhor no próximo vídeo, mas beleza. Então a Clara pergunta pra ela se ela quer que ela impeça o pessoal de fazer o plano, né, de desenterrar os ossos ali e tudo mais. E a Sofia diz que claro que não. E ela traz uma informação importante pra nós. Ela fala que como a cidade foi construída através de rituais, a forma como eles fazem as coisas, o como, ele tem tanta importância quanto o que eles fazem. Aí você já pensa, pronto, então não vai adiantar nada eles irem lá e desenterrarem a bênção dos ossos. Então a Sofia pergunta para Clara se ela gosta de jogos, porque ela mesma está jogando vários jogos ao mesmo tempo durante aquele momento. E de fato está mesmo, né? Porque ela visitou a Tabitha, ao mesmo tempo tá rolando a transformação ali da Fátima. Tem agora essa questão, né, da Clara que tá sendo obrigada a obedecer tudo que a Sofia tá falando ali para ela. Tem o plano principal acontecendo, então de fato são várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Só que ela fala que um plano ou dois eles precisam de um empurrãozinho assim, e é isso que ela precisa que a Clara faça para poder ajudar. Então ela corta a própria mão, corta a mão da Clara, junta a mão das duas e fala pra ela que pode parecer um pouco estranho ali aquela parte, mas ela fala que ela precisa deixar ela entrar. Ah, ele. Eu não sei, né, se era simplesmente para poder fazer o que ela vai fazer na sequência, ou talvez tendo o sangue dentro da corrente sanguínea dela ali, ela possa, às vezes, saber o que que ela tá fazendo ou não. Ah, e tem mais um jogo que tá acontecendo ao mesmo tempo, né, que é toda a questão do Henry lá também. E essa atriz da Sofia, ela é muito boa, né, porque ela tem umas expressões, assim, absurdas. Ela é muito expressiva, e você pensa, ai, que desgraçada. E quando você começa, quando tem um personagem, né, que você chega a ficar com raiva desse jeito, é porque muito provavelmente o ator é bom. E o desfecho, a ajuda que ela precisava era, ela precisava que a Clara fosse até a clínica, colocasse um pouco do seu sangue dentro de uma garrafinha, ela fez como se fosse um remedinho pra Fátima, ela leva lá pra Fátima, fala que ela precisa tomar ali enquanto tá fresquinho, e a Fátima toma a bendita da bebida com o sangue da Sofia. E mais tarde a gente vê que durante a noite aquilo ali já começou a fazer efeito, porque ela começa a ter muita dor, parece que muita cólica, o cabelo dela começa a cair, então provavelmente essa transformação ela já começou a acontecer ali durante a noite. E no núcleo ali do Henry, a gente vê ele novamente em uma visão como se ele estivesse lá no hospital. Só que ele já tá um pouco melhor, assim, é como se ele já estivesse comendo, o Victor preparou o hambúrguer preferido dele e tudo mais. E ele fala que ele já conseguiu entender quem é a âncora dele. E quem é a âncora dele, obviamente, é o Victor. E ele fala pro Victor, o falso Victor, né, que ele é a âncora dele e que se ele precisava eliminar a âncora, ele teria que matar o próprio filho
dentro do suposto sonho. E ele fica tipo assim: como é que eu vou fazer isso com as minhas próprias mãos? Eu não consigo fazer uma coisa dessa. E aí, o falso Victor fala pra ele: não, mas aquele lá não sou eu, pai, tá tudo bem, não se preocupa com isso. E que a doutora tinha dito pra ele que quando ele aceitasse que aquilo era um sonho, o próprio sonho traria esses meios pra ele, essas ferramentas para que ele pudesse eliminar sua âncora. Só que é muito curioso que no meio desse diálogo ele pega e fala assim: ah, the Dr. Boyd says que o Dr. Boyd, né, tinha passado essas informações. Então o Henry olha e fala tipo assim: quê? Boyd? Como assim? E aí o Victor pega e fala: ah, é verdade, né? Esse é o nome do xerife. E o Henry pergunta pra ele: ué, como é que você sabe disso? E daí o Victor fala que eles sabem porque ele fica murmurando o nome das pessoas. O Boyd, o Ita, a Tabitha, enfim, fala alguns nomes ali e diz que eles sabem por causa disso, porque ele fica murmurando os nomes. Mas é muito estranho que ele tenha dito xerife Boyd especificamente, porque ninguém chama o Boyd de xerife na cidade, o próprio Henry não chama ele de xerife Boyd, é uma informação muito específica. Inclusive, quem que chama o Boyd de xerife exatamente nesse mesmo episódio? A Sofia. Quando o Boyd tá tocando o sino, né, pra galera entrar, ela pega e fala: ah, obrigado, boa noite, xerife. Sinais. Haverão sinais. Mas, enfim, quando ele acorda, o Victor, ele tá ali na Colony House, ele tá preocupado, ele sabe que tem alguma coisa errada acontecendo ali com o pai dele. Ele pergunta se ele pode ajudar com alguma coisa e, coitado, né, o Henry é super mal educado com ele, fala que não, que ele quer ficar sozinho e tal. E o Victor fica de escanteio de novo. Tadinho, ele tá passando mais uma barra, né? Coitado do Victor. Ele tá vendo que tem alguma coisa errada, que o pai dele tá precisando de ajuda, mas ele também não sabe muito bem como é que ele pode ajudar. E a Tabitha conta pra Julie e pro Ethan ali o que tinha acontecido com o Homem de Amarelo, que ela tinha visto ele, as coisas que ele tinha falado pra ela ali e tudo mais. E a Julie, meu, Jesus, não dá pra ficar falando muito, né? Porque senão depois comento nos meus vídeos que o meu perfil é de hate de From, porque eu reclamo de alguns personagens. E a Julie já pistola, começa a militar ali de novo. Ai, haja paciência. E ela fala que a cidade fica criando coisas para as pessoas acreditarem que elas podem ajudar, que elas podem fazer alguma coisa. E fala que ela mesma já viu o Homem de Amarelo comendo a galera morta lá da cidade, e que ela achava que ela estava andando no passado, que ela podia ajudar o Jim, que ela podia salvar o pai dela e tudo mais, só que na verdade ela só estava causando convulsões ali para ela mesma. E a Tabitha, tipo, ué, como assim? E é isso, acabou por isso. Como assim, cara? Se fosse eu, já para tudo, vamos lá. Quando? Como? Que dia? Como é que foi? E como é que ele viu? E o que que ele disse? E como é? Né? Eu faria o maior interrogatório. Mas ela não, ela simplesmente deixa essa informação passar. Aí a Julie levanta, vai lá, pega os amuletos e começa a fazer um monte de questionamento pra Tabitha. Tá, se você tem as memórias, se você sabe de tudo, então como é que funciona isso aqui? Quem que criou e tal? E a Tabitha fala pra ela que, cara, ela não tem resposta para essas perguntas. E a Julie fala para ela que ela tem que parar de dar para a cidade o que ela quer, que é que ela acredite que de fato alguma coisa boa pode acontecer. Para ela desistir dessa ideia, claramente ouvindo a voz do capeta. E depois disso, a Tabitha fica pensativa ali, ela tá com aquele talismã na mão, ela tá ali fora e o Ethan pergunta para ela se ele acredita que aquilo que ele tinha visto, né, se o Jimmy realmente era o pai dele ou não. E a Tabitha fala pra ele que não sabe e tudo mais. E um contraponto ali ao que a Julie fala pra ele fala pra Tabitha exatamente o oposto. Ele fala que é pra ela não deixar de ter fé, pra ela não deixar de acreditar, pra ela seguir com o plano, né? Pra não se abalar com tudo aquilo que tá acontecendo e manter a fé dela ativa, manter a esperança viva. E nisso a Tabitha dá um abraço nele, ela tá com o amuleto na mão, ela tá observando ali e ela vê as crianças Anku, e ela vê as 7 crianças, né, todas elas paradas em fileira assim na frente da casa dela, apontando pra ela. E ela tá ali com o amuleto na mão e ela fica pensando ali sobre o que significa, enfim, ela fica bem pensativa ali depois de ver as crianças. Depois
que o Victor fala com o pai dele, ele acaba saindo e indo lá pro túmulo, né, onde seria o túmulo da mãe dele e da irmã dele, né, da Miranda e da Heloise. E ele tá conversando ali, né, falando que agora tudo que ele pensava, que ele acreditava, já não é mais verdade. Então, se a Tabitha era a Miranda, então significava que a Miranda não estava ali, que ela não estava com a Heloise, que ele não sabe mais no que acreditar, ele não sabe o que ele precisa fazer a partir de agora. Aí ele tá nesse desabafo ali, e aí aparece o menino de branco. O Victor até fala pra ele sair fora, que aquilo ali era uma conversa particular que ele tava tendo, né, com a mãe dele. Mas o menino de branco não sai e começa a questionar, perguntando se ele sabe o que eles estão fazendo, do plano de desenterrar os ossos e tudo mais, e que eles vão cortar a árvore. Ele pergunta, né, você sabe que eles vão cortar a árvore? Eu já falei pra você que a árvore é importante e que eles não podem fazer isso, você precisa impedir que eles façam isso. E o Victor sai de lá direto, disposto a atrapalhar de fato, só que ele também é meio tonguinho, né, cara? Ele sai e ele vai falar direto pro Boyd que eles não podem fazer aquilo e que ele vai atrapalhar. E dito isso, né, como ele já disse que ele ia atrapalhar, ele acaba sendo preso. O Boyd algema ele, né? E bem quando isso tá acontecendo, a Tabitha chega e ela pergunta, né, o que é que tá acontecendo, e o Boyd fala que ele vai atrapalhar porque o menino de branco disse pra ele que eles não podiam tirar a árvore. E a Tabitha fala, tá, mas a gente não pode confiar nesse menino, a gente não sabe o que ele quer. E aí, fica meio que por isso decidido que o Victor vai ficar preso lá até eles terminarem o plano. E a Tabitha fala pro Boyd que ela percebeu que ela e o Jade precisam descer lá sozinhos. E daí mostra o talismã pra ele e fala, olha, aqui tem o desenho de duas pessoas. Quem você acha que são essas duas pessoas? Obviamente, eu e o Jade, porque são eles que ficam recebendo os chamados das crianças, foram eles que não conseguiram impedir que o ritual acontecesse. Então, as duas pessoas que precisam descer lá sozinha são exatamente os dois. E ela fala: eu acredito que como as coisas são feitas fazem diferença aqui. E era exatamente o que a Sofia tinha falado pra Clara lá no início do episódio. E por um momento eu até esqueci todo o ranço que eu tava da Tabitha nesses últimos episódios, porque de fato ela percebeu uma coisa muito importante. Quando chega a noite, o pessoal tá todo reunido lá no diner, eles estão fazendo um mutirão pra conseguir terminar de fazer a escada de cordas que eles vão precisar no dia seguinte. E a Sofia, eu não sei, meu Deus, eu sempre falo isso, mas é incrível como ninguém percebe nada do que ela faz. A mulher tá com uma faca deste tamanho, cortando a corda lá e ninguém percebe, cara, não é possível. Boyd pede pro Kenny, né, que dessa vez ele fique pra trás e deixe o Boyd cumprir a missão, porque se tudo der errado, se acontecer alguma catástrofe, ele precisa de alguém pra liderar a galera caso o pior aconteça, né? Ele fala que é como se fosse um plano de governo, né? O vice tem que estar vivo para caso aconteça alguma coisa comigo, e o Kenny acaba aceitando, né? Justo, porque da última vez ele pediu isso pro Boyd, ele aceitou, agora é a vez dele. Quando amanhece, eles já vão direto para cumprir o plano, porque eles sabem que é uma coisa importante que precisa ser feito o quanto antes. Então a Tabitha se despede ali do Ethan, da Julie, e vai com o Jade em direção às cavernas. O Jade até brinca, né, falando que a Tabitha é muito sortuda, porque o Jade não tem ninguém que tenha tentado fazer ele desistir do plano, porque ninguém tá nem aí, coitado. Enquanto a Tabitha e o Jade estão indo pelo plano, né, de entrar nas cavernas, o pessoal já tá lá em cima colocando as correntes na árvore ali para conseguir arrancar a árvore quando eles já estiverem lá dentro. Nisso, a Clara vai até o diner lá para contar as novidades para Sofia. E ela fala que as coisas mudaram um pouco, porque não vai ser todo mundo que vai descer lá embaixo. Ia ser apenas a Tabitha e o Jay. A Sofia fica pé da vida. E ela até fala que devia ter avisado antes, porque agora eles não têm apenas o que eles vão fazer, eles também têm o como, porque eles estão fazendo da forma certa, que é apenas os dois. E ela fica muito brava. Só que nesta hora, o nosso queridíssimo Eldin, ele tá aguardando umas fotos, ele começa a folhear as fotos e ele vê uma foto aonde aparece, né, uma foto bem antiga que tem ali a nossa querida Sofia na foto, no caso, a verdadeira Sofia. E o que você faz quando você encontra uma coisa dessa? Eu fico indignada toda vez que em filme ou série acontece uma coisa dessa. É quando você começa a desconfiar que uma pessoa tá fazendo alguma coisa, e daí ao invés de você ir lá e falar essa informação para um terceiro ficar esperto também,
eles vão lá questionar diretamente a própria pessoa. E sempre acabam mortos quando isso acontece, meu Deus. Nesse caso, é muito pior, porque ele é simplesmente burro. Ele nem tinha achado estranho, ele nem suspeitou, ele foi burro, meu Deus. Aí mostra pra Sofia, tipo, nossa, Sofia, olha só que doida essa foto, parece você, né? Que loucura, menina. Aí ela pede pra Clara já fechar as portas do diner, e ela pega e fala pra ele, é verdade, de fato, é bem parecido, porque sou eu, você acredita? Eu só posso assumir o corpo de pessoas que já morreram aqui. E ele, ué, não entendi. O que tá acontecendo? Gente, um homem prestes a ser morto pelo capeta e ele não tinha se ligado. A gente já sabe exatamente o que vai acontecer com ele e nesse caso mereceu, né? Olha. E pra fechar o episódio, o Jade e a Tabitha chegam na câmara, eles fecham a entrada da caverna com uma lona e uma silver tape, assim, praticamente, e penduram um talismã na borda da entrada da caverna. Ironicamente, eles pegam uma lona transparente, do qual daria pra ver os monstros quando eles estivessem chegando, só pra ficar mais aterrorizante ainda. Quando eles começam a cavar, os monstros meio que acordam. Eu acredito que eles não durmam, mas eles não têm nada pra fazer, então eles ficam lá deitados, né? E eles conseguem achar os ossos, eles conseguem retirar a tampa, né? A tampa de pedra que tinha lá cobrindo os ossos. E quando eles encontram, a Tabitha pega o saco pra colocar os ossos, né, ali. E aí, nisso, os monstros, eles chegam ali na lona, se aproximam da lona e dizem, vocês realmente não deveriam estar fazendo isso, e aí corta, acaba o episódio. Mas espera um pouco, se eles estão tentando impedir que eles façam aquilo, talvez pela primeira vez na série a gente tenha encontrado algo que realmente possa deixar essas criaturas com medo. E aí fica o questionamento, eles realmente encontraram uma saída? Ou eles abriram a porta para algo muito pior. Eu não sei, eu acho que de fato eles tinham que ter desenterrado os ossos, mas a questão de tirar a árvore, realmente eu acho que pode dar um problema grande aí, pelo menos eu tô imaginando que sim. Mas o que vocês acham que vai acontecer quando eles tirarem aquela árvore? Vai dar um problema ou será que é a saída de fato para eles? Eu não sei, eu acho que não vai ser tão tranquilo assim quanto parece, até porque tem mais uma temporada inteira pra vir. Mas comenta aqui o que vocês acharam desse episódio, se vocês acharam que foi bom o suficiente e qual é o nível de expectativa que vocês estão pro último episódio que sai agora domingo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque eu encontro vocês no próximo vídeo com mais teorias. Bye!